boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado destaca o Novembro Azul, mês dedicado à prevenção da saúde dos homens. Na capital, uma programação especial oferece até o fim deste mês atendimento gratuito em vários pontos da cidade. E para falar um pouco mais sobre a importância dos exames preventivos, principalmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista Dr. Eugênio Rocha Júnior. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, doutor, o Novembro Azul é um mês dedicado aí à prevenção de várias doenças, né, as principais doenças que atingem os homens, mas a mais preocupante é o câncer de próstata. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2015 é esperado um aumento de 60% nos casos. É um dado bem alarmante, né? Sem dúvida alguma. O câncer de próstata, quando você exclui os cânceres de pele não melanoma, ele é o câncer mais incidente em todo o mundo. No Brasil não é diferente. Em todas as nossas regiões, o câncer de próstata ele é o câncer mais comumente diagnosticado. Esse é um câncer que aumenta a sua prevalência em decorrência do envelhecimento da população. À medida que você melhora as condições de saúde de um país, a população envelhece. Então aí começam a aparecer as doenças da próstata. Então, por esse motivo que você tem cada vez mais um número crescente de diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Ou seja, todo homem vai acabar desenvolvendo o câncer de próstata. A questão é a prevenção, o diagnóstico precoce, porque é uma doença que tem cura se diagnosticada precocemente. Exatamente. Existe um conceito importante, que é o câncer de próstata significativo, que tem relevância clínica. Se você fizer biópsia em todos os homens que chegaram até os 100 anos, praticamente mais de 90% deles vão ter ou podem ter algum foco de câncer, algum foco mínimo de câncer de próstata que nunca foi problema para esse indivíduo. Então, o grande desafio é você conseguir identificar e a tempo aqueles pacientes que têm um foco de câncer que é agressivo, que é perigoso, que tem que ser tratado o quanto antes. Assim como no caso das mulheres, onde aqui no Amazonas, né, o estado lidera aí os casos de câncer de colo de útero, no caso do câncer de próstata, ele tem uma incidência maior, assim, conforme as regiões ou não? Sim, em todo o Brasil, em todas as regiões, ele é o câncer mais incidente. Acredita-se que, se eu não me engano, a estatística do próprio INCA seria em torno de 20 casos por 100 mil habitantes. Em 2014, na região norte, 20 a 30 casos por 100 mil habitantes. Mas aí essa incidência acaba sendo, então, muito parecida em todas as regiões. É semelhante. Porque aqui no Amazonas a gente sabe que no caso das mulheres, a questão logística muitas vezes impede a prevenção. Né? No caso do câncer de próstata, como o senhor falou, faz parte da biologia do homem. No Brasil, quando você pega os cânceres masculinos, 22% são câncer de próstata. E no sexo feminino, cerca de 20% câncer de mama. E depois que vem outras causas. Mas na nossa região, realmente, o câncer de colo uterino ela tem uma importância maior quando se fala em mulheres. Mas nos homens, sem dúvida, é o câncer de próstata. Obviamente, por dificuldades de acesso à rede, até mesmo de identificação desses casos, muitos pacientes eles ficam de fora dessa estatística pelas características próprias da nossa região. Interior, dificuldade de acesso a hospitais, né, a centros de diagnóstico, etc. E a partir de que idade o homem deve começar a se preocupar em fazer o exame preventivo? Então, o principal fator de risco para desenvolver o câncer de próstata é a idade. Idade e também um outro fator de risco que já foi comprovado é quando você tem histórico na família, parentes de primeiro grau. Se você tem 2 parentes de primeiro grau, irmão, pai, com câncer de próstata, o seu risco de desenvolver o câncer de próstata significante é 4 vezes maior do que quem não tem. Indivíduos da raça negra, eles têm uma chance maior de apresentar o câncer um pouquinho mais agressivo quando eles têm o câncer de próstata, e os obesos também, quando diagnosticados, a chance de ser um tumor mais agressivo é maior. Então, quando você tem história na família, ou você é da raça negra, ou você é obeso, você deve começar os seus exames, a gente chama preventivo, mas a tentativa de diagnóstico precoce, já aos 40 anos. Se você não está nesses fatores, você não faz parte desse grupo de risco, você pode começar ali aos 45, 50 anos.
Certo. E o exame preventivo é o exame, o PSA, né, que todo mundo conhece, mas também o exame de toque, que ainda é motivo ainda de muito medo aí dos homens. Infelizmente, esse exame que cerca esse tema de muito preconceito, muito tabu. E é isso que movimentos como esse do Novembro Azul, que é um movimento internacional, e essas nossas participações em meios de comunicação, é isso que nós queremos desmistificar, né? Hoje em dia, o que nós temos de melhor para tentar identificar aqueles indivíduos que têm o câncer de próstata significativo, o que nós temos de melhor é a dosagem de uma substância chamada PSA no sangue e o exame digital da próstata, o exame do toque retal. Né? Esses dois exames juntos têm uma importância, têm uma acurácia maior para você identificar aqueles indivíduos que devem ser submetidos a uma biópsia de próstata. Só a biópsia é que vai dizer se tem ou se não tem. Então está completamente equivocada a ideia de que se você fizer só o exame de sangue e fizer uma ultrassonografia, você consegue confirmar ou afastar o câncer de próstata. Então, o que nós temos de melhor hoje é o PSA e o toque retal. Eles é que vão dar todas as pistas que nós precisamos para indicar ou não uma biópsia de próstata. E isso vale em qualquer situação, desde lá do primeiro exame preventivo, a partir dos 40, para quem já tem casos, né? Exatamente. Que você citou, ou a partir dos 45 anos, não tem jeito, né? Não tem jeito, é o que nós temos de melhor. E os dois juntos, a acurácia deles, a importância desses dois exames é quando eles vêm juntos. E qual o índice de cura quando a doença ela é diagnosticada precocemente? Assim como o câncer de mama, como o câncer de colo de útero, também é uma doença com cura? Quando você faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ou seja, você tem um foco ali bem restrito, localizado no interior da próstata, que ainda não se espalhou, não saiu da próstata, a sua chance de ficar curado com apenas um tratamento é próximo de 100%, é mais de 90%. Então, feito o diagnóstico precoce, você diagnostica esse câncer numa fase que é curável. Mais de 90% dos casos serão curados quando detectados precocemente. Tá. E quando, né, o paciente acaba descobrindo que está com a doença, qual que é o tratamento indicado? Então, a biópsia da próstata vai guiar o seu urologista, né? Porque o câncer de próstata ele tem várias faces. Ele vai desde o câncer indolente, que é aquele clinicamente insignificante, é aquele foco, aquele pedacinho da próstata ali que tem realmente um câncer, mas que esse indivíduo ele vai viver até os 90, 100 anos, vai morrer de problemas cardíacos, pulmonares, infecciosos e nunca vai ter nenhum problema relacionado à próstata. Vai desde dessa face menos agressiva até aquele câncer que aos 50 anos, o indivíduo descobre já que está com câncer, já uma doença metastática e morre em decorrência da doença. Então, cabe a avaliação com os exames adequados, com a avaliação do seu urologista, saber ou tentar identificar quais são aqueles pacientes que têm um risco maior de evoluir com essa doença. Né? Feito o diagnóstico, estabelecido que se é uma doença de risco baixo, intermediário ou alto, juntamente com o paciente, né, levando em consideração o paciente, não existe receita de bolo para o tratamento, é escolhida a melhor forma de tratar, que vai desde não fazer nada, apenas observar, até a radioterapia ou a cirurgia. Né? No câncer de próstata também existe uma forma de tratamento, mas é mais em conjunto com alguma outra dessas formas de tratamento, que é a hormonioterapia. Ou ainda naqueles indivíduos idosos que não podem ser operados, que aí você faz apenas o hormônio. Mas para você ficar curado do câncer de próstata, ou a radioterapia ou a cirurgia. E o efeito colateral desse tratamento, que também tem um medo, né, do efeito colateral, de o homem achar que de repente não vai poder ter mais uma vida sexual ativa, a esterilidade, isso acontece realmente? Sim. Quem faz o tratamento radical para o câncer de próstata, que você tem que remover a próstata ou tratar a glândula inteira com radioterapia, esses indivíduos eles ficarão inférteis, né? Por uma questão de que a próstata está relacionada à produção de determinadas substâncias que fazem parte do sêmen. Né? Esse realmente é um efeito colateral. A disfunção erétil, que as pessoas conhecem como impotência, acontece também em uma porcentagem desses pacientes submetidos à radioterapia ou à cirurgia, às duas formas de tratamento.
E a incontinência urinária é mais difícil de acontecer, acontece menos de 5% dos casos, né? Mas o indivíduo que fica com problemas na ereção, depois de um tratamento radical para o câncer de próstata, ele, ao longo do tempo, a maior parte vai melhorando. Ou seja, tem tratamento. Tem tratamento, tem tratamento. E é muito importante saber como era o paciente antes de fazer a cirurgia, qual a idade que ele fez a cirurgia, e tem tratamento. Ao longo do tempo, depois da cirurgia, tanto a incontinência quanto a disfunção erétil, eles têm tratamento, né? E varia muito de caso para caso. Ou seja, o importante é fazer o tratamento para se curar, porque realmente é uma doença agressiva que, se avançar, a pessoa vai acabar morrendo, né? Exatamente. E aí não adianta tal, não estar com disfunção erétil, né? Se sair uma doença agressiva e não fizer nada por medo de estar, né? Isso não vai continuar potente. Assim, não, o mais importante é a vida. Exatamente. Né? Mas assim, o que tem que ficar claro é que não são todos os pacientes que vão apresentar disfunção erétil. A disfunção erétil ela acontece depois de uma porcentagem importante dos pacientes depois do tratamento, mas ao longo do tempo depois da cirurgia, ela tende a ir melhorando e tem tratamento. Tá certo, então, doutor Eugênio Rocha Júnior, urologista, fica então aí a dica para todos os homens, né, procurar fazer o exame preventivo, visitar o urologista, então, uma vez por ano, aí a partir de uma certa idade. Exatamente, é extremamente importante, como nós falamos aqui, o diagnóstico precoce salva vidas. Tá certo. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Band Cidade. Muito obrigado. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos para continuar falando aí sobre a programação do Novembro Azul. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que destaca a programação do Novembro Azul, mês dedicado à prevenção da saúde do homem. E agora eu recebo aqui no estúdio Márcio Martins, chefe da Divisão Técnica do Programa Saúde Manaus Itinerante da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite, Márcio. Obrigada também pela sua presença aqui conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, Márcio, o principal destaque da campanha está sendo a Carreta do Homem, que está funcionando lá na Praça da Matriz. E nessa primeira semana a procura até surpreendeu. Qual o balanço aí dessa primeira semana de atendimento lá na Carreta? Exato. Na realidade, nós iniciamos na segunda-feira com 3 carretas, 3 unidades móveis nossas, fazendo 3 serviços. Nós não deixamos de fazer nossas ações de atenção à saúde da mulher, até para finalizar também as ações do Outubro Rosa e já iniciar o Novembro Azul. E a nossa proporção, nossa ideia inicial era trabalhar com uma equipe de médicos, fazendo as consultas, né, um clínico geral no turno da manhã e mais um outro no turno da tarde, consultando, gerando os encaminhamentos para que a nossa carreta do homem, que a gente pegou uma carreta nossa e adaptou para fazer as ultrassonografias nos homens, colocou uma equipe para coletar exames de laboratório, para a gente dar todo um suporte que a gente tem na rede, fazer no centro da cidade para pegar aquela população que circula ali no centro. E a procura foi muito grande. Tanto é que a gente hoje colocamos 2 containers, colocamos, em vez de um, hoje nós temos 3 profissionais por turno, e normalmente esses profissionais que atendem em um turno 16 pacientes em um turno, eles às vezes, dependendo do tempo de cada consulta, eles até ultrapassam os 20. Então hoje só de consultas nós fazemos mais de 100 consultas dia. Ou seja, foi preciso triplicar o atendimento inicial. Exatamente. E essa programação ela segue até o fim do mês, né? O que qualquer pessoa, qualquer homem, né, que queira buscar esse atendimento, basta se dirigir lá, o que precisa fazer, a partir de que horário? Exato, a unidade fica lá, o atendimento inicia às 8 da manhã e se estende até às 5 da tarde, tá? Então não precisa nenhum pré-requisito, basta ir se dirigir até a unidade e no início da manhã a gente faz a distribuição das fichas para as consultas médicas. Aí tem que chegar um pouquinho mais cedo. Chega um pouquinho mais cedo. Agora a vantagem é aquele paciente que pode também, não precisa necessariamente ir até a carreta para fazer sua consulta. A Sensa tem em todas as zonas da cidade as suas unidades fixas, unidades básicas de saúde, tanto as maiores, as UBS, como as unidades de saúde da família, que estão durante um ano com seus médicos, hoje até os médicos que estão na ação dessa rede, a gente pegou de algumas unidades para dar um suporte maior para a gente, e esses pacientes podem se dirigir próximo à sua casa com seus médicos que te acompanham
para solicitar esses exames. O médico consulta, identifica a necessidade de cada caso e ele pode ir conosco fazer os exames lá no centro. Algumas UBSs funcionam inclusive até 9 horas da noite, né? Tem o horário estendido justamente para atender o trabalhador. Exatamente. Né? A proposta do horário estendido é justamente essa, atender quem durante o dia, por conta das suas atividades profissionais, não pode ir até a unidade de saúde. E com a ampliação do número de consultas, quantas consultas estão sendo feitas por dia lá na carreta? Hoje, em torno de 100 a 120 consultas dias. Ao todo, a gente atende acima de 350 pacientes por dia, juntando só lá no centro, juntando todos os nossos serviços, que são as ultrassons nas mulheres, as mamografias nas mulheres, as coletas de preventivo nas mulheres e as ações do Novembro Azul, que é, de um lado, nós temos 3 unidades móveis atendendo as mulheres e mais 3 atendendo aos homens. Mas no caso dos homens, essa ampliação do atendimento agora foi possível dar conta da demanda ou vocês sentiram ainda que não foi suficiente triplicar o atendimento? Olha, eu acho que se a gente colocar mais uns 5 médicos, ainda vai ter demanda para isso. Isso demonstra o quê? Isso foi até nos surpreendeu um pouco, porque normalmente o homem é um pouco resistente a essas ações. O homem normalmente ele costuma procurar o profissional de saúde quando o negócio já está feio. Então, já está doente, já está doente, já se agravou um pouco mais, ele vê que não tem mais jeito, eu vou ter que ir ao médico, e aí ele vai e se consulta. E ele nos surpreendeu justamente por isso, que a procura tem sido muito grande. Isso nos deixa feliz, porque é sinal que as ações que a gente está executando lá no centro estão surtindo efeito e a população está tendo confiança nessas ações e está procurando. Os exames preventivos geralmente são mais competência do Estado, né? No município fica mais a nível de consultas. Na realidade a atenção básica toda é de competência do município. Então são esferas diferentes, o município trata a atenção básica, que é a porta de entrada. Hoje existe uma proposta de uma integralidade maior da rede, então a gente está avançando nisso para que essa rede de forma integrada trabalhe mais com o usuário. Então a porta de entrada, que é o município, acolhe esse paciente, identifica as necessidades daquele paciente e o que é atribuição de resolver ainda na rede básica de saúde, o município resolve. Se porventura a gente necessitar do apoio do Estado, aí os nossos profissionais encaminham para as policlínicas do Estado, que é onde o tratamento é mais especializado. Nas carretas, quando o paciente é diagnosticado com alguma alteração, como é que está sendo esse encaminhamento? Ele já é encaminhado para algum profissional? Normalmente o profissional faz o encaminhamento para que... No caso, para um urologista, um urologista, né? No caso do Novembro Azul, né? Então ele vai e encaminha para o urologista e aí tem a rede do Estado onde e aí a porta de entrada também através do CISREG pode ser feito esse agendamento nas unidades do município. Mas aí é o paciente que tem que fazer esse agendamento. É o paciente que faz esse agendamento. Não existe uma integração entre Estado e município que permita lá mesmo já fazer o encaminhamento direto. Até porque isso caracterizaria uma ultrapassagem no outro paciente que está ali na rede tentando as mesmas situações. Então, até por uma questão de justiça também, a gente vai e o paciente vai até a unidade onde tem uma rede integrada, que é o CISREG, para fazer esses encaminhamentos e fazer os agendamentos das especialidades. Passado o Novembro Azul, o município deve ampliar esse atendimento aos homens ou ainda não? A tendência é que se amplie e que dê continuidade a esse serviço, que passe a ser uma estratégia mesmo de atenção à saúde do homem. E já que a procura está sendo muito grande, que os nossos homens estão aderindo a essa campanha mesmo, estão vestindo mesmo essa cor azul e estão indo até as nossas ações, então a tendência é que isso dê continuidade. Mas a carreta está oferecendo exames que hoje não são previstos nas UBSs, né? No caso, assim, as pessoas com exames como ultrassonografia, isso não é oferecido nas UBSs? Nas UBSs não. Nós temos algumas UBSs maiores e algumas policlínicas do município,
que fazem tanto ultrassonografia e mamografia, né? Além das unidades móveis. Mas, normalmente, uma UBS simples, nossa, uma UBS normal, ela tem aquela estrutura básica com o clínico geral, com o pediatra, os exames de laboratório, a equipe de enfermagem toda, mas só em algumas unidades da rede tem esse tipo de exame. Mas no caso do exame preventivo para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, por exemplo, isso não pode ainda ser oferecido porque vocês deveriam ter um urologista lá atendendo, né? Isso, na realidade, para o diagnóstico, não necessita do urologista. A gente vai identificar através do ultrassonografista, ou até do próprio profissional que atende na rede, o clínico geral, ele é capaz de fazer esse diagnóstico. Ele não pode tratar, fazer uma coisa mais específica. Mas o exame preventivo está sendo oferecido lá? Está sendo oferecido. O PSA? Está sendo o PSA, toda a rede, qualquer unidade de saúde faz a coleta do sangue para a Mas e o exame de toque está sendo feito também? Não, né? Não, aí é o urologista, né, no caso, porque assim, nós recebemos no bloco anterior um médico urologista que falou que a eficácia do diagnóstico, né, exige que sejam feitos os dois exames juntos, né? Então, assim, o paciente que fez o PSA lá na carreta deve procurar um urologista para complementar esse diagnóstico. Exato, para que as duas ações andem em conjunto. Tá? Tanto o exame do laboratório em si, que é o PSA, e o exame físico, né, que é o exame do toque, para saber como é que está as alterações naquele organismo do paciente. A carreta fica até o fim do mês, é de segunda a sexta, né? Finais de semana não funciona. Fica de segunda a sexta, a gente está funcionando a ultrassonografia de manhã, no sábado de manhã, com 25, sábado de manhã tá funciona, mas só os exames de ultrassonografia e mamografia. Né? Então são 25 ultrassons para os homens, 25 ultrassons para as mulheres e 40 mamografias. E o trabalho preventivo para as mulheres continua e deve ser ampliado também, né? Nós recebemos, inclusive, a secretária municipal de assistência social no sábado passado, que falou da intenção de montar uma espécie de carreta, inclusive na frente, ali próximo à Semasde, né? Que existe essa intenção de continuar ampliando esse atendimento para as mulheres. Na realidade, até essa ação nossa hoje do Novembro Azul foi uma ideia da própria secretária, a doutora Goretti, né, que ela nos convidou, nós fazemos ações em conjunto, parcerias entre Censa e Semage, para a gente alcançar o maior número de pessoas. A gente acompanha as ações da Secretaria de Ação Social e vem com as nossas ações das unidades móveis de saúde, dando suporte a essas ações da Semage. E a ideia inicial seria, inclusive, fazer na Semage, ali na frente, ali no Boulevard, ali naquela área, uma unidade móvel de saúde da mulher. Ela, não, vamos fazer então na Praça Matriz, que o alcance é maior e a gente vai atender um volume muito maior de pessoas, que é o que está acontecendo hoje. E não podemos esquecer também agora dos homens que demonstraram bastante interesse também em procurar fazer os seus exames preventivos, né? Isso é muito positivo. Bom, Márcio Martins, obrigada pela sua presença aqui conosco e boa sorte. Tomara que vocês consigam dar o atendimento necessário a toda essa demanda aí reprimida que a gente observou aí nessa primeira semana. Exato, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando e eu vou estender mais uma vez o convite a todos os homens que estão nos assistindo a ir conosco, nos procurar para fazer não só lá na Praça da Matriz, mas na sua unidade próxima à sua casa para solicitar essa consulta médica e fazer esses acompanhamentos e aproveitar a carreta que oferece aí uns exames a mais e tudo de graça. Exatamente, de graça e com qualidade. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você aí de casa também. Você pode acompanhar a exibição deste programa também no site da Band Amazonas, band.com.br/Amazonas. A gente fica por aqui e volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 5:50 da noite. Até lá!